Graça e paz. Vamos ouvir inicialmente a leitura de um texto na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Vamos ouvir a leitura. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Que Deus revele a sua palavra para nós, principalmente esta pregação de Cristo e este o crucificado. Eu vou ler aqui também. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Outra versão. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Uma outra. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Aqui está o ponto. As epístolas, as cartas do Novo Testamento para os Gálatas e os Tessalonicenses são as primeiras cartas de Paulo que foram preservadas, e alguns estudiosos acreditam que Gálatas teria sido a primeira carta. Mas uma coisa a gente sabe, com certeza: o Evangelho de Paulo focalizava-se na pessoa e obra de Cristo na cruz. A mensagem de Cristo crucificado não era apenas uma preferência de Paulo, mas era a sua única. Esta mensagem foi a sua determinação pessoal, não porque deu na telha, mas porque Deus o revelou. Deus o fez enxergar na crucificação de Cristo a sua crucificação com Cristo. Deus fez Paulo enxergar. E não só a dele, mas também a dos irmãos e de toda a humanidade. Ele começou dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Irmãos, esse já estou crucificado com Cristo, ou essa nossa morte com Cristo é um espinho de peixe na goela de muita gente? Não desce. Esse é o ponto que precisa ser descoberto, revelado para as pessoas. É o nosso eureka. Em grego, essa palavra
significa achar, encontrei ou descobri. Essa nossa morte com Cristo é um eureka, mas revelado pelo Espírito Santo. A nossa cabeça não consegue. É preciso a pregação, a revelação e a fé. Ninguém está pregando mais esta mensagem, é uma mensagem rara. Tem alguns que ainda pregam, mas mesmo quando alguém prega esta mensagem, o Evangelho da morte de Cristo, a nossa com Ele, nele, é preciso esse descobrir, esse achei, encontrei a morte com Cristo pela revelação. Você já encontrou a sua morte com Cristo? Achou? Descobriu que você também foi crucificado com Cristo de fato? Porque se é um fato a morte de Jesus na cruz, é um fato também a nossa morte com Ele, nele, naquela cruz. E tem mais uma questão. É que o diabo trabalha para que a pessoa fique alheia a isso. Fique de fora, fique por fora, alheia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o diabo ele trabalha para esconder esta mensagem tão preciosa do Evangelho. Além disso, há ainda outra questão, que é a indisposição do ser humano com a morte, em morrer. O instinto humano não quer saber de morrer. E quando a gente fala da morte em Cristo, há aquela indisposição, aquele autoproteger da morte. Então, o instinto humano não quer saber nada com a morte. O Senhor diz o seguinte: olhai para mim e sede salvos. Em qualquer lugar da terra, quem quiser ser salvo tem que olhar para mim, porque eu sou Deus e não há outro. Eu olho para Cristo crucificado e pela revelação que a graça me deu, eu me vejo crucificado com Cristo. Tem um texto aqui em Lucas 23, versículo 35, que diz assim: e o povo estava olhando no dia da crucificação de Jesus. O povo estava lá, o povão, tinha muita gente, e olhando aquela cena, olhando de longe. Tinha um grupo mais perto, mas o texto diz que o povo estava ali olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo,
o escolhido de Deus. Então o povo estava olhando, mas o que o povo viu? O que o povo viu? Muitos viram um inocente, injustiçado, morrendo naquela cruz. Inocente ele era. Mas muitos só viram o inocente morrendo naquela cruz, enquanto o culpado, que sou eu, o pecador, fica de fora. Os principais sacerdotes dos judeus, entre outros religiosos, viram um impostor morrendo naquela cruz. O texto diz: os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mateus 27, versículos 62 e 63. Pôncio Pilatos, governador da província romana da Judéia, também viu. Mas o que ele viu? Viu o rei dos judeus sendo morto naquela cruz. Ele não viu o rei dos reis, porque se tivesse visto, teria sido salvo. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi o que Pilatos viu. Muitos outros viram um Salvador morrendo no lugar dos pecadores. Aqui já é um pouco melhor a visão, mas ainda não basta para a experiência de salvação. Mas o que Deus viu? Deus viu o seu Filho amado morrendo na cruz pelos pecadores perdidos e indignos, mas também viu a humanidade pecadora crucificada em seu Filho, porque ele foi para lá, para aquela cruz, para nos crucificar. No momento da crucificação de Jesus, quando foi levantado da terra sobre a cruz, ele nos atraiu a si, para o seu corpo. Ele mesmo disse que faria isso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Estou aqui citando uma versão, aquela versão chamada Ave Maria. Então a palavra de Deus diz que fomos atraídos, identificados, crucificados e mortos com Cristo na cruz. E Paulo vai dizer ainda mais: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Irmãos, Jesus não morreu sozinho. Havia mais gente lá. Eu estava lá. Você estava lá. Se crê? Todos os pecadores estavam. Aqueles pecadores pelos quais Cristo veio morrer estavam lá. Em Cristo
crucificados. Então, Deus viu todos nós crucificados em Jesus Cristo. Deus viu o nosso homem velho crucificado com Cristo. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Jesus Cristo, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. Aqui diz, sabendo isto. Onde foi que Paulo ficou sabendo disso? Quem contou isso para Paulo? Foi a revelação de Deus. Foi Deus que revelou. E aqui está agora revelado para nós, na palavra de Deus. Com Cristo morremos e também fomos ressuscitados. Deus nos ressuscitou com Cristo. É o que diz a palavra em Efésios capítulo 2, versículo 6. A partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Cristo está em nós. A pessoa de Cristo está em nós. A vida dele está em nós. Ele vive em nós a sua vida justa e santa. E foi isso que Paulo pregou e ensinou aos Gálatas. Foi o que Paulo pregou aos Gálatas. Ele disse, eu preguei Jesus Cristo crucificado aqui, mostrei aqui, mas o que ele pregou aos Gálatas? Vamos começar aqui, vamos ler o texto, já citei ele, mas vamos ler, que é Gálatas, capítulo 2, versículo 20, conforme a tradução, tem que ser também o versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo pregou isso aos Gálatas. Ele falou da crucificação de Cristo, mas ele falou também da nossa crucificação com Cristo. E por causa dessa revelação que Deus trouxe ao seu coração, ele se via crucificado com Cristo, e eu também, porque Deus trouxe ao meu coração esta revelação da minha morte com Cristo. Então eu me vejo crucificado com Ele. Pela graça de Deus, mediante a fé, eu me vejo crucificado com Cristo. E você, o que vê quando olha para a cruz de Cristo, para o Calvário? O que você vê? Paulo continuou tratando do assunto com os Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você vê? Paulo foi direto, específico, repetitivo na sua mensagem aos Gálatas. Eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim, o mundo foi crucificado para mim nele, e eu fui crucificado com Cristo. Na cruz de Cristo, eu vejo
a minha crucificação pessoal nele, em Cristo. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada. Irmãos, a cruz de Cristo acabou comigo. Na cruz de Cristo eu fui finalizado, graças a Deus por isso. Eu fui finalizado, a fim de Cristo ser o tudo de Deus em mim. Este foi e será o assunto dos salvos. E é exatamente nesse ponto que Satanás ataca, e ataca forte, ataca com todas as suas forças. Aquela morte de Cristo na cruz foi para que nós morrêssemos também. Em torno da morte e ressurreição de Cristo circulam todos os eventos de todos os tempos. A morte de Jesus foi tanto voluntária quanto determinada. Por um lado, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, livre e voluntariamente. Está nisto o seu amor por nós, porque ele topou morrer por nós de uma maneira livre, não foi forçado, ele quis. Por outro lado, sua autodoação foi segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Contudo, Jesus abraçou esse propósito de livre e espontânea vontade, a determinação de Deus. Ele dispôs a sua vontade a fim de fazer a vontade do Pai. O propósito da morte de Jesus foi para que nós também morrêssemos nele. Então, Jesus morreu voluntariamente, mas ele morreu voluntariamente, mas era também uma determinação que ele abraçou livremente. E qual o propósito daquela morte na cruz? O propósito era nós também. Nós tínhamos que morrer lá na cruz. E foi o que ele fez. Jesus Cristo foi ressuscitado e nós também fomos ressuscitados juntamente com ele, e agora ele está em nós, ele vive em nós a sua vida. Foi o que Paulo anunciou aos Gálatas. Em Gálatas 3:1, o texto que foi lido, temos então uma distração muito perigosa em relação a este assunto específico, Cristo crucificado. Mas quando você pensar em Cristo crucificado, você tem que pensar também em você crucificado com Ele. Então aqui temos uma distração, porque o diabo quer realmente criar uma distração em torno desse assunto da cruz. Distração perigosa. Gálatas insensatos, sem juízo, tolos. Ele acusa os Gálatas de insensatez, tolos. A insensatez deles é tão
inaceitável que o apóstolo Paulo pergunta: quem os fascinou ou enfeitiçou? Ele sugere que eles devem ter sido enfeitiçados, talvez, pelo inimigo maior, que distraiu a atenção deles de Cristo crucificado. Aqui está o trabalho mais fino do diabo. Tamanha perda levou-os a uma posição de alto risco, como se pode observar no desabafo de Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 11. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Você ouviu? Paulo falou: olha, eu receio ter trabalhado em vão. Em vão. Se vocês estão tirando os olhos de Cristo, olhando para Cristo, apenas para Ele, e este o crucificado, se vocês estão tirando os olhos do Calvário, do Cristo crucificado, então eu receio que eu perdi o meu tempo aqui com vocês. Satanás tem todo o interesse nesse assunto, irmãos. O trabalho mais perigoso de Satanás não é realizado nas caladas da noite, usando os pecadores deste mundo, mas nas reuniões religiosas de bacanas, porque é aí que ele vai mexer, é aí que ele vai tirar o foco da pregação de Cristo e este o crucificado, e nós crucificados com ele. Distração. Satanás, ele cria uma distração para tirar a atenção das pessoas de Cristo, da cruz do Calvário. Celular é uma distração perigosa no trânsito, tanto para quem anda a pé, como também para os motoristas. Uma pesquisa de algum tempo aí indica que 1 de cada 3 pedestres atravessam as ruas, os cruzamentos, falando ao celular. Eu acho que hoje já é mais. Já é mais. Este comportamento traz riscos, pois a pessoa atravessando a rua sem prestar atenção, conversando no celular, mexendo, não é? Pode sofrer um acidente, pode perder a vida. E o motorista também, pior ainda, motorista conversando no celular, conversando, vendo alguma coisa nesse sentido, ele também pode causar um desastre. Então, por mais ativo que você seja, acaba perdendo o foco daquilo que é importante. E nesse momento em que você está distraído, o desastre pode acontecer. Agora eu estou falando de um desastre que tem desdobramento eterno. Uma distração que tem desdobramento eterno, que é a que Satanás faz
colocando brinquedos aí para tirar a sua atenção, colocando coisas, distraindo você, fazendo de tudo para tirar a sua atenção de Cristo e este crucificado. A obra mais sutil de Satanás está voltada para a pregação do Evangelho, tá? A obra mais sutil e mais perigosa de Satanás está voltada para a pregação do Evangelho. Cristo. A prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, inveja, bebedice, homicídio e até feitiçaria, que muitos acham que é coisa do diabo, mas a palavra diz que é obra da carne. Tudo isso são obras da carne. A obra do diabo mesmo, a obra mais sutil de Satanás, está voltada para a pregação do Evangelho. Todas as vezes que nós perdemos o foco, nós vamos nos envolver em desastre e aberrações espirituais. Pode crer. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. E eu sou amigo de vocês. Tenho certeza. Sou amigo de vocês. Há algum tempo, o Fantástico apresentou uma reportagem interessante sobre a perda de foco. A reportagem mostrou que as pessoas que estão envolvidas com várias coisas perdem o foco facilmente e passa a ter dificuldade em se concentrar numa coisa só. Essa é a dificuldade da cristandade pós-moderna, irmãos, que se envolve com tantas coisas e perde o foco que é Cristo. E Jesus falou, uma coisa só é necessária. Que coisa é essa? Uma coisa só é necessária. Ele mesmo, o próprio Cristo, e nós sentados aos seus pés, quietos, maravilhados com Ele, ouvindo a sua palavra. E Paulo diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que essa decisão por uma coisa só? Por que essa atitude radical, obstinada? Por quê? Porque fora de Cristo não existe nada para nós. Tudo que Deus tem está em Cristo, Cristo crucificado. Fora dele não existe salvação para ninguém. Neste Cristo crucificado, Deus nos crucificou para nos libertar do pecado, a fim de nos conceder a sua vida em nós. Qual era o interesse de Paulo por eles, por aquela igreja, por aqueles irmãos? O interesse de Paulo era o mesmo interesse que Deus tinha por eles, dar-lhes Cristo e o crucificado. Então, eu creio que se eu anunciar somente Cristo aos irmãos, estarei anunciando tudo de que vocês necessitam. Alguém perguntou
para mim certa vez. Estávamos conversando sobre pregações e ele disse assim: então, a palavra de Deus é tão rica, tem tantos assuntos, não tem? Eu falei: tem. Então por que ficar numa mensagem só? Por que ficar numa coisa só? Por que falar só de Cristo crucificado, sendo que a palavra de Deus tem tantos assuntos? Eu falei: olha, não estamos enxergando da mesma coisa, né? Você olha e enxerga tantas coisas, e eu olho e enxergo só Cristo. Por isso que eu prego só Cristo. E tem muitos assuntos interessantes, mas o foco é Cristo, é o Evangelho. Mas só isso? Aí vejo os irmãos, alguém dizer isso: só isso? Só isso para Cristo crucificado? Só isso? Sim, senhor, só isso. Só isso. Deus não tem outro testemunho que não seja Cristo e este o crucificado. Deus não tem. Qual outro testemunho que Deus deu ao mundo que não seja Cristo e este o crucificado? Então eu prego só Cristo e este o crucificado. Mas isso é muito radical, muito radical. Aí eu concordo, é muito radical mesmo. Mas é a verdade de Deus. E Deus não abre mão desse assunto, dessa mensagem. E eu também é que não vou. Todas as vezes que perdermos esse foco, Cristo e este o crucificado, nós vamos nos envolver em muita confusão. Vamos bater a cabeça. Lucas descreveu uma profecia de Jesus para o tempo do fim, bastante preocupante, mas ele nos orienta para onde temos que olhar. Lucas 21, versículo 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus falou: na terra as nações ficarão desesperadas, com medo, um medo terrível. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo. Mas quando esses fatos começarem a surgir, aí Jesus diz: exultai, levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Essa passagem fala, em princípio, do tempo da grande tribulação, contudo, também tem significado para a vida em nossa época. Há algo no ar
na atmosfera espiritual que nos deixa em estado de alerta total, como que se a luz vermelha estivesse para acender. As profecias, muitas delas já se cumpriram, outras estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e poucas faltam para se cumprir. Mas a boa notícia vem de Jesus para os seus discípulos. Qual é a boa notícia? Exultai, levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Então, irmãos, enquanto permanecermos olhando para os eventos deste mundo, iremos inevitavelmente nos apavorar, mas quando estamos olhando para Jesus Cristo, que está em nós e que virá para nós, a nossa fé se fortalece e os nossos ânimos são revigorados. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É um olhar fixo, encarado, penetrado, contínuo, somente para Jesus. Somente para Ele. A nossa visão não pode ser uma visão bifocal, nem multifocal, tem que ser unifocal. Unifocal. Jesus é a nossa visão. Este foco único é Cristo, o tempo todo. Jesus é o único que é chamado de maravilhoso pela palavra. Então, que sejamos maravilhados pela sua revelação em nós, que possamos ganhar uma dimensão de maravilhados com o Senhor. Você está maravilhado com Ele? Contente com Ele? Ele mexe com você?